Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Manuel, tenho 65 anos, moro no interior do estado de São Paulo, mas atualmente estou morando no Paraná para ajudar a cuidar do meu irmão. De forma aleatória, conheci o canal. Então, quero compartilhar algo que aconteceu comigo durante a minha juventude. Eu morava perto de Piquetes, na Serra da Cantareira. Eu sempre gostei de dar uma boa caçada com meu pai. Meu pai tinha um amigo que morava perto da serra. Geralmente, ele deixava o carro dele na propriedade desse amigo e depois a gente se embrenhava por meio do mato. Isso que vou contar aconteceu no ano de 1985, entre os dias 3 e 5 de julho. Eu tinha por volta de 17 anos e eu e meu pai subimos a serra e chegamos no Morro do Careca. Meu pai decidiu que íamos acampar ali mesmo. Arrumamos o acampamento, a fogueira e depois arrumamos as espingardas para pegar os bichos. Meu pai tinha levado consigo muitas frutas, milho, banana, maçã. Ele queria fazer uma boa armadilha para pegar um animal de porte maior. E nessa tarde que fomos caçar, eu estava ajudando meu pai. Foi quando de repente eu escutei um chamado. Ei! Ei! E batia na árvore. E nisso eu ia gritar, quando de repente meu pai põe a mão na minha boca e disse: "Não responde não." E eu retruquei: "Mas pai, pode ser alguém pedindo socorro ou perdido." Meu pai só disse que eu não devia responder. E depois o barulho parou. Beleza. Nos afastamos do acampamento e meu pai mandou que eu fosse até uma jabuticabeira e colocasse uma armadilha com milho. E no sentido contrário, em uma árvore, íamos fazer uma espera. Meu pai foi para a árvore fazer a espera e eu fui para o lado da jabuticabeira. Mas um sempre estava vendo o outro. E de novo, perto de onde a gente estava, escutei novamente alguém chamando de dentro da mata. Ei! Ei! E em seguida veio um assovio. E o que eu fiz? Assoviei de volta. E na hora em que eu fiz isso, eu só vi uma quebradeira de mato, na parte de cima. Como onde eu estava era meio baixada, ao olhar para cima, dava de ver essa quebradeira. Quando olhei para o meu pai, ele fez sinal para eu ir até ele. E fez um sinal com a mão que era para eu fazer silêncio. Quando eu cheguei perto do meu pai, ele me deu uma bronca, bem baixinho. Eu te falei para não responder o chamado da mata. Vamos procurar outro local para ficar. E não me dê mais nenhum pio daqui para frente. Nisso, fomos até perto do acampamento. Ainda dava de escutar o barulho dentro do mato. E meu pai olhou para mim e disse: "Agora não adianta mais. Meu filho, você vai acender o fogo no acampamento e depois volta aqui onde eu tô." E assim eu fiz. Eu acendi as fogueiras e voltei pro lado do meu pai. Ele me ajudou a subir em uma árvore e depois subiu em seguida. E ele deu a ordem que ficaríamos ali naquela árvore. Eu retruquei, porque ainda era cedo, não era nem 5 horas. Meu pai falou que depois das 6 horas ficaria escuro, mas antes disso, era o jeito ficar em cima da árvore. Ele ainda desceu para pegar comida
e depois voltou de novo e colocou 2 redes nessa árvore, que tinha uns 10 metros de altura, mais ou menos. A essas alturas, eu já estava com medo e perguntei ao meu pai o porquê de tanta precaução e cuidados. Em seguida, começou de novo a quebradeira de mato e aquele barulho sempre chamando: Ei! 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 Meu pai só mandou eu ficar quieto e não responder. Eu fiquei quieto e olhei para cima e escutava aquela quebradeira. Como já estava escurecendo, não dava para ver com clareza, e o barulho já estava bem perto do nosso acampamento. Do nada, vi uma pedra, mas era uma pedra mesmo, jogada próximo de onde a gente estava. Passou mais um pedaço e veio uma galhada de árvore, e depois um tronco. Meu pai falava baixinho para fazer silêncio, e eu tinha que controlar até minha respiração. Mesmo nos altos, o perigo era real, e eu já estava apavorado, sem saber o que fazer e como eu ia ficar. Quando eu olhei para baixo, vi um vulto sair da mata, e devia ter uns 3 metros de altura. Aquilo parecia como se fosse um macacão, bem grande e forte, parrudo, mas era um bicho estranho, todo peludo. Meu pai falou baixinho que aquilo era uma pinguari. Ele bate nas árvores, chama e assovia, para caso alguém responder, ele achar a pessoa. É uma criatura que nos caça, como se fôssemos animais. Nós somos as presas dele. Meu pai continuou. Eu falei para você não responder. Eu não falei antes o que era, porque você é menino novo e ia desdenhar de mim, achando que eu estava falando besteira. Mas agora que você viu com seus próprios olhos, você acredita. E por enquanto, vamos ter que ficar aqui. Mas não se preocupe, daqui a pouco o bicho vai embora. Ele não gosta de caçar à noite. Sua visão não é muito boa. Meu finado pai, seu avô, já dizia isso. E nós continuamos pendurados, lá em cima. E o bicho batia e urrava. E ficou mais ou menos 1 hora, rondando o acampamento. E depois que caiu bastante a noite, aquilo sumiu. Nós descemos para alimentar mais ainda a fogueira. Só que os barulhos na mata já estavam mais longe. Meu pai decidiu que íamos embora antes do sol raiar. E eu questionei, porque não havíamos pegado nenhuma caça. Meu pai só respondeu que não adiantava ficar fazendo barulho, já que o bicho sabia que a gente estava ali. A noite passou e parecia interminável. Por volta das 5 da manhã, fomos para uma trilha, mas como ainda estava meio de noite, meu pai se perdeu. Pelo Morro do Careca, os caminhos são quase todos iguais, e meu pai trocou os caminhos. Mas ainda dava de escutar o bicho, batendo e assoviando. Aquele barulho já estava muito próximo da gente. Meu pai mandou que subíssemos novamente em uma árvore. E não demorou, e o troço passou de novo, perseguindo a gente. E o jeito era sempre ficar em total silêncio e quietos. Meu pai disse que tínhamos que esperar o bicho subir. Nessa situação, o sol já estava alto, e meu pai achou melhor voltar e refazer o caminho. O pensamento dele foi que uma pinguari não ia refazer o caminho nos caçando, e isso nos daria uma vantagem. Pois bem, refizemos o caminho e quando voltamos, encontramos uns garotinhos fardados, parecidos com policiais. Era aquele negócio de floresta, os escoteiros. Eles estavam acompanhados de um homem com uma aparência de uns 30 anos, e eram umas 4 pessoas no total.
Meu pai ainda cumprimentou o homem e não lhe deu muita confiança. Acho que porque estávamos sujos, ele ficou com medo da gente. E mais atrás tinha um rapazote, e ele até era vesgo. Mesmo assim, meu pai alertou aquele menino para tomar cuidado, para não subir muito. Mas o jovenzinho respondeu que eles eram acostumados com aquele caminho. Enfim, conseguimos retornar para o acampamento. Pegamos tudo e ainda teríamos umas 2 horas de trajeto pela frente. Quando estávamos descendo, teve um certo momento em que aquele mesmo menino passou pela gente e parecia estar desorientado. Meu pai perguntou o que tinha acontecido e o menino respondeu que um de seus colegas tinha se machucado. Meu pai novamente alertou o menino que tínhamos visto um bicho e que era perigoso estar sozinho. Mas o jovem disse que teria que voltar e pegar algumas coisas e voltar para ajudar o seu colega. Ele ainda nos acompanhou até um certo ponto. Cortamos para um ponto da mata enquanto o menino desceu, pegou o que tinha de pegar e subiu de novo. Meu pai, pela terceira vez, aconselhou o jovem a não ir, pois tínhamos visto um bicho muito feio e perigoso, e ficou nos caçando e espreitando. E nisso, escutamos novamente os chamados e assovios dentro da mata. Esse menino assoviou, respondendo o chamado, e saiu correndo e subindo a serra, e não teve jeito. O que aconteceu com aquele menino nós não sabemos. Após isso, terminamos de descer o Morro do Careca, e enfim chegamos no carro, e viemos embora. Eu, com a experiência mais estranha da minha vida. Depois disso, eu nunca mais quis saber de caçar em mato ou em serra. Meu pai também não voltou a caçar, e eu até evito esses lugares. Aquele episódio me deixou meio traumatizado e me fez entender que tem coisas nesse mundo que a gente não conhece, que são tão reais quanto uma pessoa de carne e osso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu posso dar um conselho para você que é um menino novo e estar escutando, preste atenção no que os mais velhos te falam. Se ele está falando algo, é porque já vivenciou, ou sabe de alguém que aquilo já aconteceu. Por causa de uma imprudência minha, coloquei a minha vida e a do meu pai em risco. Meu pai sempre disse que era muito difícil escapar de uma pinguari, mas nós escapamos, pela misericórdia divina. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!